Olá, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, você que está acompanhando aqui pelo canal do YouTube Dentro das Quatro Linhas, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos chegando trazendo informações do esporte para todos vocês. Desde já, convido você aí que não é inscrito no nosso canal, a se inscrever aqui embaixo, ó, vem aqui, inscrever-se, né? Você vai lá se inscrever, né? Também eu deixo o dedão aí, ó, para dar aquele like, para compartilhar também. Né? E também para você fazer o seguinte, para você não perder as novidades do nosso canal, você vem aqui em cima e ative o sininho. Para o seguinte, toda vez que a gente postar um vídeo novo, postar aí um conteúdo, você não vai ficar por fora, você vai ficar por dentro, você vai receber as novidades em primeira mão, direto aí no seu celular. Bem-vindo mais uma vez, Elias. Olá, Leandro. Olá, amigos que nos acompanham aqui pelo canal Dentro das Quatro Linhas FC. Prazer enorme, estamos chegando mais uma vez, trazendo para vocês as melhores informações, um resumão, né, Leandro, bem completo de tudo aquilo que aconteceu durante a semana, daquilo que vem acontecendo nas últimas horas no mundo do futebol para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Como o Leandro bem disse, ativa o sininho das notificações para você também estar aí recebendo sempre as notificações quando a gente postar um vídeo novo. E não deixe de deixar aquele like maroto, hein? Bem, olha, começamos falando de futebol internacional pela Champions League. O PSG está classificado aí para as semifinais. Como que foi esse jogo? Por sinal, foi um grande jogo, né? Foi um baita jogo, talvez um dos grandes jogos dessa rodada aí, das quartas de finais da Champions League. E aí, com o PSG classificado, uma virada até um pouco complicada em cima da Atalanta, né? A Atalanta que abriu o placar, conseguiu aí administrar boa parte do jogo, principalmente até ali nos minutos finais da partida, e o placar de 1-0, porém, brilhou a estrela de Neymar, e ali com a qualidade técnica, não só de Neymar, mas também do conjunto geral do time do PSG, conseguiram fazer a virada ali em poucos minutos e garantindo a equipe francesa nas semifinais da Champions League 2020-21. E teve humilhação espanhola, parece que deu Nossa, ruim aí nem pro me Barcelona, fala, hein? rapaz. Que situação complicada essa do Barcelona. Talvez a pessoa, nem o torcedor bávaro, o torcedor do Bayern, mais otimista poderia sonhar com um placar tão elástico e tão humilhante como foi esse, pelo placar de 8-2, Leandro. 8-2, é isso mesmo. 8-2 ficou para o Bayern de Munique, que eliminou vexatoriamente a equipe do Barcelona. Obviamente que era confronto de duas grandes equipes, o Bayern de Munique com um baita time, um baita de um treinador, um elenco muito bom, um time muito bem ajustado. Poxa, mas ninguém jamais imaginaria que seria essa tal facilidade tão grande como foi, e humilhante, né, na verdade, esse placar que o Bayern de Munique construiu em cima do Barcelona. E detalhe, com Neymar e com com Messi e companhia, né? E aí acendeu ainda mais a esperança de que o Messi poderá estar deixando a equipe do Barcelona. Ainda durante essa semana aí que nós passamos, surgiu uma possibilidade, umas informações de que o Messi teria comprado uma casa em Milão, e um dos clubes mais pretendidos no Messi é a Inter de Milão. Talvez diante de tudo isso que está acontecendo e essa crise que se instalou no Barcelona, de repente esse negócio pode acontecer. Eu particularmente não acredito que isso aconteça. Eu acho que o Messi provavelmente, eu acho que ele fica, mas a esperança é muito grande dos torcedores italianos de que o argentino Messi poderá ou poderia estar indo jogar no futebol italiano. Correndo por fora, segundo informações, tem também a Juventus. A Juventus também está de olho no Messi. E aí, poderíamos ter Messi e Cristiano Ronaldo em um time só. Para quem é amante do futebol, assim como nós, poderia aí realizar talvez um dos
dos sonhos dos amantes do futebol. Até eu imaginaria Messi e Cristiano Ronaldo, e por que não pensar num futuro aí, Neymar juntos, os 3 melhores do mundo jogando em um mesmo time. Haja espaço para colocar esses 3 craques num time só, mas o time que está mais perto e mais de olho do Messi é a Inter de Milão. Vamos aguardar, vamos ver o que reserva, né, esse período aí de transição, que agora o Barcelona certamente vai ter uma faxina geral lá, e enfim. Inclusive, a gente teve vendo algumas imagens da chegada do time do Barcelona na Espanha, com hostilização, protestos, xingamentos da torcida, enfim. Eu acho que na história do Barcelona nunca aconteceu um placar tão elástico e tão humilhante como eles passaram agora. Muito bem, aqui no Brasil tivemos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que teve início na quarta-feira e terminou na última quinta-feira. Confira agora aí os resultados, também os destaques desta segunda rodada. Atlético Paranaense 2, Goiás 1. Atlético Mineiro 3, Corinthians 2. Esse foi um baita jogo, hein? Rapaz do céu. Bragantino 1, Botafogo 1. Bahia 1, Coritiba 0. Atlético Goianiense, a surpresa da rodada, hein? Atlético Goianiense 3, Flamengo 0. Ceará 1, Grêmio 1. Fluminense 1, Palmeiras 1. São Paulo 1, Fortaleza 0. Pensa num jogo ruim, rapaz. Internacional 2, Santos 0 e Vasco 2, Sport 0. Para mim, o grande destaque dessa rodada, os grandes destaques foram o jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians, pelo fato de que o Corinthians abriu o placar, fez 2-0 no segundo tempo, no primeiro tempo. Na volta para o segundo tempo, o time de Thiago Nunes sentou em cima dessa vantagem construída no primeiro tempo, mas não contava que, do outro lado, existia e tem um time grande, um time ótimo tecnicamente, apesar de ter jogadores que não são tão conhecidos assim, mas são bons jogadores que estão ali compondo o elenco do Atlético Mineiro, e sem contar também que tem um baita de um treinador, na minha opinião, talvez nos últimos 2 anos, obviamente que o ano passado o Jorge Jesus foi quem se destacou, mas Jorge Sampaoli também vem fazendo um belíssimo trabalho aqui no Brasil e agora vem provando novamente isso sob o comando técnico do Atlético Mineiro. Então, o Corinthians, junto com o Thiago Nunes, não contavam, né, que de repente o Atlético poderia buscar talvez um empate e quem sabe até mesmo uma virada. E foi o que aconteceu. O Corinthians tomou o empate, tomou a virada e perdeu o jogo. E ainda isso que o Atlético teve um gol anulado, senão o placar tinha sido um pouco mais elástico. 3-2 ficou barato, sabe, muito barato, barato mesmo para aquilo que o Corinthians jogou no segundo tempo. O Atlético Mineiro jogou muita bola e mereceu sim a virada, e o Corinthians precisa ficar esperto, viu, gente? O Corinthians precisa ficar ligeiro, porque esse ano o Corinthians não vai achar facilidade, o Corinthians precisa de dinheiro, vai ter que se desfazer de alguns jogadores, inclusive, segundo informações, o torcedor do Corinthians deve lembrar, deve conhecer o Mosquito, é isso mesmo, o atacante Mosquito, que foi emprestado à equipe do Paraná Clube, está retornando para a equipe do Corinthians, e segundo informações, Janderson, é isso mesmo, o Janderson, que inclusive teve algumas oportunidades com o técnico Thiago Nunes, vai ser emprestado, e nas últimas horas surgiu uma outra informação também, de que o Corinthians está louco, está a ponto de chegar e oferecer para o Flamengo, ó, compra o Fagner de nós, que precisamos de dinheiro. O Corinthians está precisando fazer grandes negócios, fazer grandes transações, porque precisa quitar algumas de suas dívidas. E então, assim, a tendência é de que o Corinthians perderá algumas peças importantes do seu elenco. Inclusive,
o lateral esquerdo, Carlos Augusto, que inclusive vinha jogando bem. Ele possivelmente o destino dele seja o futebol italiano. Então, o Corinthians precisa ficar um pouco mais esperto, porque o Corinthians, na verdade, não é que tenha um time ruim, o time é bom, porém precisa de qualidade, um pouco mais de qualidade. Então o time começa a se desfazer em meio a um campeonato em que o técnico ainda não achou, não conseguiu o esquema ideal, vai passar muitos apuros, vai ter muitos problemas na montagem desse time, desse grupo, para a sequência do Campeonato Brasileiro, ainda mais se ficarem aí desmanchando no meio do caminho. Outro destaque positivo foi o Atlético Goianiense, e destaque negativo, obviamente, é o Flamengo. O Atlético Goianiense aplicou aí 3-0, ficou barato também para o Flamengo, 3-0. O Flamengo que vem passando por um momento de transição, um momento de reestruturação técnica, com a saída do técnico Jorge Jesus, o Flamengo vem passando aí, na verdade, Leandro, o Flamengo já não vinha fazendo grandes jogos já faz um bom tempo. Porém, estão acreditando tudo isso aí na conta do técnico Dominique Torrente. E na verdade não é. Para quem acompanha o futebol carioca, lembra que lá atrás, se não me falha a memória, dia 15 ou dia 17 de março, o último jogo antes da pandemia, que foi contra a Portuguesa, se não me falha a memória, Portuguesa Carioca, uma coisa assim, o Flamengo conseguiu virar o jogo nos minutos finais. O Flamengo estava sendo engolido por um time que subiu esse ano da Série B do Campeonato Carioca. Então o Flamengo, e para quem também acompanha, só para vocês, pessoal, que nos acompanha a gente no nosso canal, para vocês terem um pouco mais de noção, olha, e talvez vocês não se lembram, mas olha lá atrás, os 2 jogos, acho que 3 jogos, né? Os 3 jogos que foram feitos diante da equipe do Fluminense, o Flamengo passou apuro, inclusive perdeu um dos jogos. Então, assim, o Flamengo não vem jogando mal agora com o Dominique Torrente, já vinha jogando mal desde a época do Jorge Jesus. Estão jogando tudo nas costas do Dominique Torrente, mas o Flamengo vem jogando mal, já tem um bom tempo, porém estava tudo certo, estava tudo ok, porque o cara era o salvador da pátria e tinha feito o Flamengo ganhar quase tudo no ano passado. Agora veio outro treinador, estão jogando tudo nas costas dele. Mas enfim, ele precisa chegar com um pouco mais de tranquilidade, não fazer mudanças tão bruscas como foi o último jogo contra o Atlético Goianiense, colocar, por exemplo, Rodrigo Caio na lateral, isso porque o Rodrigo Caio, uma das birras do Rodrigo Caio no São Paulo, era exatamente isso, que muitas vezes os treinadores colocavam ele na lateral e ele já havia dito, Leandro, várias e várias vezes que ele não queria jogar na lateral, o lugar que ele queria jogar era na zaga. E o Flamengo, e não para por aí, o Flamengo perdeu também, nas últimas horas, o lateral direito Rafinha. O Rafinha assinou o contrato com o Olympiacos da Grécia, onde ele vai ganhar 3 vezes mais do que ele estava ganhando aqui no Flamengo. E com um plano de carreira praticamente quase que perfeito para ele lá na Grécia. Então, se um cara que já era considerado um dos líderes do grupo rubro-negro topou o desafio de jogar na Grécia, mesmo a diretoria do Flamengo fazendo uma proposta para ele não aceitou, ele não quis a proposta que o Flamengo estava fazendo a ele para que ele permanecesse, ele não quis. Então, assim, eu acredito que o Flamengo está tendo alguma coisa a mais lá no grupo, no elenco, na diretoria, que está fazendo com que alguns jogadores estão jogando um pouco abaixo daquilo que é o esperado. Inclusive o senhor Gabriel Barbosa, o Gabigol. Tem muitos torcedores rubro-negro que estão dizendo que ele está gordo, né? Então, assim, parece que tem alguma intriguinha entre ele e Bruno Henrique. Bruno Henrique esses dias desconversou e não sei o quê. Mas vamos ficar de olho aí nesse time do Flamengo, que eu acho que tá ficando ruim para eles aí. Muito bem, olha, e neste sábado já teremos a 3ª rodada, portanto hoje, né, a 3ª rodada aí do Brasileirão. Quais serão os confrontos? Grêmio e Coritiba,
Aliás, Grêmio e Corinthians. Grêmio e Rapaz, Corinthians, jogão, que hein? jogão, hein? Grêmio e Corinthians, Coritiba e Flamengo, Palmeiras e Goiás, Atlético Mineiro e Ceará, Bahia e Bragantino, Vasco e São Paulo, lá em São Januário. Rapaz, esse jogo promete, hein? Fluminense e Internacional, Atlético Goianiense e Sport, Fortaleza e Botafogo, Santos e Atlético Paranaense. Esses são os jogos aí da terceira rodada. Vamos estar passando aqui também, né, Leandro, para os amigos aí que nos acompanham aqui no nosso canal, a classificação do Campeonato Brasileiro, com o fechamento da segunda rodada e aí antes, né, do início da terceira rodada. Confere aí junto com a gente. O primeiro colocado é o Atlético Paranaense com 6 pontos. Logo em seguida vem Internacional com 6. Em terceiro, o Atlético Mineiro com 6. Em quarto lugar está o Grêmio com 4. Em quinto está o Atlético Goianiense com 3. Em sexto está o Vasco com 3. Em sétimo está o Bahia também com 3. Em oitavo está o São Paulo com 3. Em nono está o Sport com 3. Em décimo está o Bragantino. O Red Bull Bragantino está aí com 2 pontos. Botafogo com 1. Palmeiras com 1 ponto. Ceará com 1 ponto. Fluminense com 1 ponto. Santos com 1 ponto. Corinthians, Goiás, Coritiba, Fortaleza e Flamengo não pontuaram ainda nessas 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, assim, fica aí, né, a nossa a classificação aí passando para vocês, mas eu acredito de que nessa rodada vamos ter novamente mais uma reviravolta. Eu acredito que quem não ganhou nas primeiras rodadas, a tendência de que pelo menos pontue nessa terceira rodada. Essa terceira rodada é muito favorável, por exemplo, ao Flamengo. Eu acredito que o Flamengo conseguirá talvez no mínimo um empate diante da equipe do Coritiba, que está muito fraca tecnicamente. Eu acredito também que de repente o próprio Corinthians vai aí de repente impor algum tipo de dificuldades ao Grêmio. Talvez um empate entre essas 2 equipes ficaria de bom tamanho. São Paulo e Vasco também, olha, um dos grandes jogos da rodada. Vamos acompanhar aí. O Vasco, segundo informações, não vem tão bem, mas o São Paulo também está com um problema seríssimo lá de resolver. O técnico, mais uma vez, o técnico Fernando Diniz está meio que se perdendo ali diante do elenco, com problemas com o Hernanes, com o Alexandre Pato. Não definiu ali ainda quem vai ser substituto do Antony, enfim, tá uma complicação geral ali no time do São Paulo. O São Paulo que está se preparando mais uma vez agora para o final do ano, agora novembro e dezembro, que vai ter eleições. Então, enfim, os bastidores do Tricolor está quente, assim como os bastidores do Santos, os bastidores do Corinthians, enfim, os clubes paulistas precisam focar única e exclusivamente dentro de campo, porque fora o negócio está assim, fervendo. É isso aí, pessoal. Obrigado pela companhia, pela audiência de todos vocês. Nós estamos ficando por aqui. Semana que vem nós estamos de volta aí com mais um conteúdo. Lembrando que segunda e sexta-feira nós estamos ao vivo aqui pelo canal do YouTube a partir das 8 horas da noite. Grande abraço. E lembrando, Leandro, que nós estamos ainda com a promoção de 200 inscritos. Isso aí. Assim que nós chegarmos a 200 inscritos, estaremos sorteando 2 camisas e 2 canecas do time do seu coração. Portanto, ó, se você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, curta, compartilha, deixa aquele like maroto, nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Gente, um grande abraço a todos vocês, ótima semana, ótimo final de semana, ótimo dia, ótima noite, que Deus abençoe e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Obrigado pela companhia, pela audiência, fiquem todos com Deus e semana que vem nós estamos de volta. Lembrando que segunda e sexta ao vivo aqui pelo canal do YouTube também. Grande abraço e até lá. Um abraço, gente, até lá. Sábado à noite, balada cheia, ficar em casa é difícil. Outro rap, outro back, outro beijo.